Eu me chamo Rafael e o que vou contar aqui não é fácil. Já pensei em levar esse segredo comigo até o fim da vida, mas o peso do que fiz é tão grande que preciso tirar isso do peito antes que enlouqueça. Há pecados que o tempo não apaga. Há erros que nem 1000 orações conseguem desfazer. E o meu, eu sei, foi um deles. Tudo começou por algo pequeno, quase insignificante. Um sentimento que cresce em silêncio e corrói tudo ao redor. A inveja. Desde jovem eu tinha um amigo chamado Henrique. Nós crescemos juntos, estudamos na mesma escola, jogávamos bola no mesmo campo de terra da vila e sonhávamos em ser alguém na vida. Mas enquanto ele parecia caminhar em linha reta para o sucesso, eu tropeçava em cada esquina da vida. Henrique era talentoso em tudo que fazia. Jogava futebol como se tivesse nascido com a bola nos pés. Era o destaque da faculdade e, para completar, tinha uma família amorosa que o apoiava em tudo. Os pais dele sempre foram gentis comigo. Me tratavam como um filho. E isso, ironicamente, só aumentava o buraco dentro de mim. Eu olhava para ele e sentia raiva de como a vida podia ser generosa com uns e tão cruel com outros. No começo, eu tentava disfarçar. Dizia para mim mesmo que era só admiração, que Henrique era apenas um exemplo a seguir. Mas com o tempo, comecei a comparar cada aspecto da minha vida com a dele. Eu me esforçava, estudava, trabalhava e ainda assim as coisas nunca davam certo. Enquanto isso, ele conseguia tudo com facilidade. A raiva foi crescendo dentro de mim como uma erva daninha. E foi nesse ponto que o destino, ou talvez algo muito mais sombrio, colocou o que eu chamo hoje de a tentação final no meu caminho. Era uma tarde chuvosa quando entrei em um sebo antigo, desses que cheiram a papel velho e mistério. Eu gostava de passar o tempo ali, folheando livros antigos, tentando me distrair da minha própria mente. Foi então que vi, em uma prateleira alta e empoeirada, um livro de capa preta, sem título visível. Peguei o volume nas mãos e, ao abrir, senti um calafrio subir pela espinha. O cheiro era diferente, pesado, quase metálico. Nas primeiras páginas, li o nome, Livro de São Cipriano. Já tinha ouvido falar desse livro. Diziam que era perigoso, que trazia orações poderosas, mas também feitiços que podiam destruir vidas. Eu devia ter largado aquilo ali mesmo, mas não consegui. Algo dentro de mim sussurrava que talvez, dentro daquele livro, estivesse a solução para o meu ressentimento, o meio de equilibrar as coisas entre mim e Henrique. Levei o livro para casa e naquela noite fiquei horas lendo. As páginas pareciam vivas. Cada palavra me atraía como um imã. Havia feitiços para amor, dinheiro, poder e vingança. Quando li sobre um ritual que podia enfraquecer o espírito do inimigo através de uma comida consagrada, senti o coração acelerar. A descrição dizia que o alimento deveria ser preparado com pensamentos de domínio e que, uma vez ingerido pela vítima, a pessoa perderia as forças, cairia doente e, se fosse da vontade dos espíritos, jamais se recuperaria. Eu ri nervoso. Aquilo parecia absurdo, até perceber que estava decorando as palavras do ritual. Durante dias, o pensamento não saiu da minha cabeça. Eu imaginava Henrique doente, perdendo tudo, e eu finalmente livre da sombra dele. A ideia me consumia. Até que um dia, tomado por uma mistura de raiva e curiosidade, decidi tentar. Preparei um lanche simples, como o livro mandava. No momento da consagração, acendi uma vela preta e li o encantamento em voz baixa, pedindo que a sorte e a saúde do inimigo se quebrassem como o pão sobre a mesa. O ar da casa ficou pesado, e juro por tudo que é sagrado, eu ouvi um sussurro atrás de mim, uma voz rouca, quase imperceptível, dizendo: assim será. No dia seguinte encontrei Henrique na faculdade e levei o lanche. Ele, como sempre, foi gentil.
Me agradeceu com um sorriso sincero e comeu. Aquele sorriso foi a última vez que o vi assim. Em menos de uma semana, ele começou a passar mal. Febre alta, cansaço extremo, desmaios repentinos. Os médicos não encontravam causa alguma. Fizeram exames, radiografias, tudo. Mas o corpo dele parecia simplesmente desistir. Eu o visitava no hospital e fingia preocupação, mas por dentro sentia um prazer estranho, doentio. Era como se finalmente eu tivesse conseguido o que queria. Até que um dia, entrei no quarto e o vi dormindo, pálido, magro, respirando com dificuldade. Sentei ao lado dele e peguei sua mão. Foi ali que a ficha começou a cair. O que eu tinha feito? No final daquela semana, Henrique morreu. Nenhum médico soube explicar. Falência múltipla dos órgãos, disseram. Mas eu sabia. Eu sentia o peso da culpa em cada batida do meu coração. Tentei me convencer de que era coincidência, mas a noite me desmentia. Sonhava com ele me olhando fixamente com os olhos fundos, sem dizer nada. Às vezes, acordava com o som de alguém me chamando pelo nome no escuro. Outras vezes, o livro de São Cipriano simplesmente aparecia aberto na página do feitiço, mesmo depois de eu tê-lo guardado. Comecei a perder o sono. Tudo o que eu comia me fazia mal. Senti uma presença constante atrás de mim, como se alguém me observasse. As lâmpadas queimavam sozinhas, o espelho do quarto rachou do nada. Um dia, acordei com arranhões nas costas, como se garras tivessem passado por mim durante a noite. Fui até a igreja, mas nem coragem de confessar eu tinha. O padre me olhou nos olhos e disse: "Filho, há algo muito escuro te acompanhando." Ele não sabia o quanto estava certo. Tentei me livrar do livro. Queimei, joguei fora, enterrei, mas ele sempre voltava. Uma vez, acordei e o encontrei no pé da cama, coberto de cinzas, com a capa ainda intacta. Era como se a maldição estivesse presa a mim. Comecei a definhar como Henrique. As pessoas se afastaram, perdi o emprego e meus dias viraram noites intermináveis. Anos se passaram e eu ainda carrego essa culpa. Hoje vivo sozinho, isolado, em uma casa pequena no interior. Às vezes ouço passos no corredor, às vezes sinto cheiro de hospital. E de vez em quando sonho com Henrique. Ele está sempre me olhando em silêncio, com aquele mesmo olhar da última vez. Não fala nada, mas eu sei o que ele quer. Que eu confesse, que eu conte o que fiz. É por isso que estou escrevendo isso agora. Não para ser perdoado, porque sei que o perdão não é para mim. Escrevo para alertar quem estiver ouvindo, quem um dia sentir inveja de alguém e achar que pode resolver as coisas mexendo com o oculto. O preço é alto demais. A magia negra não destrói só a vítima, ela destrói o autor junto. Eu aprendi isso tarde demais. O livro de São Cipriano ainda está comigo. Não sei como, mas toda vez que tento me desfazer dele, ele reaparece. Talvez seja a minha prisão. Talvez seja o lembrete de que o mal que eu invoquei ainda não terminou o que começou. Eu sei que um dia a conta vai chegar. E quando chegar, espero que me leve por inteiro. Porque viver com essa culpa é pior do que qualquer castigo. Desde muito nova, aprendi a conviver com o silêncio, o tipo de silêncio que pesa, que parece carregar algo mais do que simples ausência de som. O tipo de silêncio que existe em casas onde o mal já passou e deixou suas marcas. Eu me chamo Larissa, e tudo o que vou contar aqui é sobre minha mãe, Aline, uma mulher doce, de coração aberto, e sobre Marta, aquela que se dizia amiga dela, mas que, no fundo, trazia um veneno tão poderoso que destruiu a vida de todos nós. Quando eu era pequena, via Marta com frequência em casa. Lembro dela sempre sorridente, sempre com alguma desculpa para aparecer. Um bolo novo que havia feito, uma receita para ensinar, ou simplesmente passar o tempo. Minha mãe era o tipo de pessoa que acreditava no bem das pessoas. Ingênua, talvez. Acreditava que todos sentiam as mesmas boas intenções que ela tinha. Mas eu, mesmo sendo criança, sentia algo estranho em Marta.
Era como se o ambiente mudasse quando ela chegava. O ar ficava pesado, o cheiro da casa mudava e até a luz parecia mais fraca. Eu não sabia explicar o que era, mas havia algo errado com aquela mulher. Minha mãe era muito bonita e o marido dela, meu pai, era um homem trabalhador, atencioso e completamente apaixonado. Os dois formavam um casal que chamava a atenção e isso parecia incomodar Marta. Ela olhava para minha mãe com um sorriso que de longe parecia sincero. Mas se a gente observasse de perto, havia algo nos olhos dela. Uma mistura de inveja e rancor. Como se cada gesto de carinho entre meus pais fosse uma faca cravando no peito dela. Com o tempo, a presença de Marta se tornou constante. Ela sabia de tudo sobre a vida da minha mãe. Sabia o que comíamos, o que comprávamos, as viagens que fazíamos e até os problemas que tínhamos. Minha mãe, em sua inocência, achava que Marta era uma amiga verdadeira. Confiava nela a ponto de contar segredos que nem com o próprio marido dividia. Era como se precisasse desabafar, e Marta estava sempre ali para ouvir, sorrindo e fingindo apoiar. Mas o que ninguém imaginava é que por trás de toda aquela doçura fingida existia algo sombrio, algo que mais tarde mostraria seu verdadeiro rosto. Tudo começou a mudar em um dia comum, desses em que o sol parece brilhar demais, como se o mundo quisesse te enganar, dizendo que nada de ruim vai acontecer. Minha mãe havia saído para trabalhar e Marta apareceu em casa dizendo que queria deixar um recado. Quem abriu a porta foi meu pai. Nunca esqueci o olhar dele quando me contou anos depois o que aconteceu naquele dia. Ela entrou sorrindo, disse que precisava de um copo d'água e, sem aviso algum, se aproximou demais. Tocou o braço dele, depois o rosto, e antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Marta o beijou. Ele a afastou, confuso, e ela começou a chorar, pedindo desculpas, implorando para que ele não contasse nada a Aline. Disse que havia se deixado levar pelo momento, que era um erro e que nunca mais aconteceria. Meu pai, perturbado, prometeu guardar segredo, mas naquele instante, sem perceber, algo havia se rompido. Um laço invisível começou a se formar, e não um laço de amor, e sim de maldição. Nos dias seguintes, Marta passou a agir diferente. Começou a aparecer com mais frequência, trazendo comidas, doces, pedaços de bolo e farofa, sempre insistindo para que minha mãe comesse na frente dela. Fiz com tanto carinho, Aline. Prova um pedacinho só para ver se ficou bom, ela dizia, sorrindo. E minha mãe, sem imaginar o perigo, comia. Foi então que tudo começou. Minha mãe começou a emagrecer rápido demais. Ficava cansada, pálida, com olheiras profundas. De repente, parava o que estava fazendo e dizia sentir tontura, enjoo ou calafrios. Os médicos não sabiam o que ela tinha. Fizeram exames, tomaram amostras de sangue e tudo parecia normal. Nenhuma doença explicava aquele estado. Eu era criança, mas lembro do desespero no olhar do meu pai. Ele a levava a hospitais, benzedeiras e até mesmo a uma igreja evangélica onde oraram por ela. Mas nada mudava. E Marta? Marta continuava sorrindo, dizendo que ia cuidar dela. Passava horas ao lado da cama da minha mãe, oferecendo sopas, chás e mais comida. Minha mãe começou a ter sonhos estranhos. Dizia que via uma sombra parada no canto do quarto, observando. Às vezes, acordava no meio da noite chorando, dizendo que alguém sussurrava seu nome no escuro. Meu pai, assustado, tentava acalmá-la, mas o ambiente da casa parecia piorar a cada dia. As luzes piscavam, os objetos caíam sozinhos e o cheiro de coisa estragada tomava conta dos cômodos sem explicação. Até que um dia, ela simplesmente não acordou. Eu tinha apenas 8 anos quando vi meu pai chorando aos prantos ao lado do corpo dela. Marta estava lá também, vestida de preto, com o mesmo sorriso contido de sempre. Um sorriso que naquele momento parecia zombar da dor de todos nós. Os anos se passaram, mas o peso daquela perda nunca saiu de mim.
Cresci com a ausência da minha mãe como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Meu pai mudou completamente. De um homem alegre e dedicado, tornou-se alguém silencioso, fechado e com o olhar sempre distante. Marta, por outro lado, parecia cada vez mais presente. No início, eu achei que ela queria apenas ajudar, estar por perto para consolar, mas com o tempo percebi que ela não saía mais da nossa casa. Ela cozinhava, limpava e aos poucos foi tomando o espaço que era da minha mãe. Começou a se aproximar do meu pai de um jeito diferente, sutil, mas que eu, mesmo criança, percebia. Tocava o ombro dele com intimidade, ria das piadas que ele nem fazia e estava sempre ali, como uma sombra. Pouco tempo depois, ela começou a dormir na nossa casa. "É para ajudar com a menina", dizia. Meu pai parecia confuso, vulnerável. Sofrendo pela morte da esposa, ele aceitou aquela presença constante. E quando me dei conta, Marta já dormia no mesmo quarto que antes era da minha mãe. Eu me revoltava, chorava escondido e passava horas olhando a fotografia da minha mãe na sala, como se esperasse que ela voltasse e colocasse tudo no lugar. Mas ela nunca voltou. Marta, por outro lado, agora mandava em tudo. Mandava em mim, nas tarefas, nas visitas e até no que meu pai fazia. Era como se tivesse dominado a casa inteira e a alma do meu pai junto. Com o tempo, eles se casaram. Um casamento sem amor, mas com um pacto sombrio que eu ainda não compreendia. Marta teve o que sempre quis, a vida da minha mãe, a casa, o marido e até a mim. Uma lembrança viva do que ela destruiu. Durante anos, tentei entender o que havia acontecido. Estudei, cresci e mesmo tentando seguir em frente, sentia que algo dentro de mim estava preso no passado. Às vezes, sonhava com minha mãe. Ela aparecia chorando, me chamando, mas nunca dizia nada. Apenas me olhava com tristeza e desaparecia na escuridão. E sempre que sonhava com ela, algo estranho acontecia no dia seguinte. O cheiro de bolo fresco tomava a cozinha, mesmo quando ninguém havia cozinhado. O tempo passou e eu me tornei adulta. Meu pai adoeceu e partiu de forma tranquila ao lado de Marta. Foi então que, com a morte dele, comecei a perceber as rachaduras daquela máscara que ela usava. Marta começou a ter pesadelos. Gritava à noite, dizia ver minha mãe parada ao pé da cama, olhando para ela. Eu fingia não acreditar, mas por dentro sabia que algo estava voltando para cobrar o que era devido. Foi numa tarde nublada que tudo mudou. Eu voltava do trabalho quando no ônibus uma mulher me observava com atenção. Ela parecia me reconhecer, mas eu nunca a tinha visto. Quando desci, ela me seguiu por alguns passos e me chamou pelo nome. "Você é filha da Aline?" Assustada, respondi que sim. A mulher então se apresentou como Dona Célia, uma antiga vizinha da época em que minha mãe ainda era viva. E o que ela me contou fez meu corpo gelar. Dona Célia disse que pouco antes da morte de minha mãe, viu Marta em um terreiro pedindo a ajuda de uma mulher conhecida por fazer trabalhos fortes. Contou que Marta falava sobre querer o amor de um homem casado e precisar afastar a esposa dele de vez. Ela descreveu detalhes. Falou de velas pretas, bonecos com alfinetes e até de alimentos rezados, comidas nas quais eram colocadas energias negativas e oferendas para que a vítima enfraquecesse, adoecesse e morresse lentamente. Fiquei em choque. A imagem da minha mãe comendo aqueles bolos e doces me veio à cabeça como um soco no estômago. Lembrei de cada vez que Marta insistia: "Come mais um pedacinho." Dona Célia ainda me disse algo que nunca mais esqueci. "Sua mãe foi envenenada pela inveja, minha filha. E essa é uma doença que mata devagar." Naquela noite, não consegui dormir. As lembranças vieram como um vendaval. O sorriso falso, o olhar invejoso, a insistência em estar sempre perto. Tudo fazia sentido agora.
Marta não era amiga da minha mãe. Ela era a serpente que entrou pela porta da frente, alimentada pela ingenuidade de quem acreditava no bem. Dias depois, decidi procurar respostas espirituais. Fui até um centro espírita indicado por uma colega. Entrei sem saber o que esperar, apenas sentindo que precisava entender o que realmente aconteceu. O ambiente era calmo, iluminado por velas e cheirava a ervas frescas. Uma mulher idosa chamada Mãe Dandara me recebeu com serenidade. Pediu para eu sentar e me olhou fixamente, como se pudesse ver além da minha pele. Sem que eu dissesse uma palavra, ela fechou os olhos e começou a falar. Há um espírito triste ao seu lado, minha filha. Uma mulher jovem, de coração puro. Ela foi vítima de uma traição, de algo preparado em silêncio através da comida. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu não havia contado nada, nenhum detalhe. Ela continuou. A mulher que fez isso ainda vive. E o que ela plantou está voltando para ela. Sua mãe não descansou. Ela tenta proteger você, mas carrega dor demais. Lágrimas escorreram sem que eu conseguisse controlar. Pela primeira vez, senti como se minha mãe realmente estivesse ali comigo. Perguntei o que eu podia fazer. Mãe Dandara me entregou um copo d'água e disse: ore por ela. Ore também por quem lhe fez mal. O perdão é o que liberta as almas presas. Mas lembre-se, o mal volta sempre para o seu dono. Desde o dia em que aquela entidade revelou a verdade no centro espírita, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me lembro como se fosse ontem. A médium, com os olhos marejados, olhou diretamente para mim e disse: sua mãe foi levada por inveja e feitiço. A mulher que ela chamava de amiga selou o destino dela com alimentos amaldiçoados. Mas o espírito de Aline não descansa. Ela quer justiça. Naquele instante, um arrepio subiu pelas minhas costas. Eu senti uma presença fria e familiar ao meu redor. Era como se minha mãe estivesse ali, tentando me abraçar através do véu invisível entre os mundos. Saí daquele lugar com o coração pesado, mas ao mesmo tempo com uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Os dias seguintes foram tomados por sonhos perturbadores. Sonhava sempre com minha mãe, me chamando em meio à escuridão. Às vezes, ela estava vestida de branco, em um campo florido. Outras, vinha coberta de sombras, chorando e dizendo que estava presa. O mais aterrorizante era quando eu acordava e via, por um breve instante, uma silhueta parada ao lado da minha cama. Era como se ela me observasse em silêncio. Eu sabia lá no fundo que era o espírito da minha mãe tentando se comunicar, pedindo ajuda, pedindo que eu libertasse sua alma daquilo que Marta havia feito. Marta, agora casada com meu pai, vivia como se nada tivesse acontecido. Cuidava da casa, sorria para os vizinhos e se fazia de esposa perfeita. Mas eu via nos olhos dela algo que ninguém mais via. Um brilho sombrio, um olhar pesado, como se carregasse dentro de si a culpa e o medo de ser descoberta. À noite, eu a ouvia falar sozinha no quarto. Às vezes, chamava o nome da minha mãe em meio ao sono. Outras vezes, gritava como se estivesse vendo alguém. Meu pai dizia que ela estava com insônia, mas eu sabia que era outra coisa. Marta estava sendo cobrada, não por mim, mas pelo além. Certa noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava no meu quarto lendo um livro quando ouvi passos no corredor. Achei que fosse meu pai, mas os passos eram lentos, arrastados, quase como se alguém deslizasse pelo chão. Levantei-me e fui ver. No corredor escuro, vi a sombra de uma mulher parada diante da porta do quarto de Marta. Meu coração gelou. A luz piscou 1, 2 vezes e então vi, por uma fração de segundo, o rosto da minha mãe. Pálido, triste, mas sereno. Ela olhou para mim e depois desapareceu. Na manhã seguinte, Marta amanheceu com os olhos fundos, dizendo que havia sonhado com Aline, que ela estava ao pé da cama repetindo uma única frase: "Você me tirou da vida, mas eu nunca saí daqui."
Depois disso, as coisas começaram a sair do controle. O clima dentro da casa mudou completamente. O ar parecia pesado, denso, e os relógios paravam sempre à mesma hora, 3h15 da manhã. Era o horário em que, segundo a vizinha, Aline havia dado seu último suspiro no hospital. Objetos começaram a cair sozinhos, portas batiam e um cheiro doce de flores murchas tomava conta da casa à noite. Marta, desesperada, começou a colocar crucifixos nas portas e acender velas por todos os cantos, mas nada adiantava. Eu via o medo crescendo dentro dela dia após dia. Teve uma noite em que ouvi gritos vindos do quarto dela. Corri até lá e a encontrei encolhida no canto, apontando para o espelho. O reflexo mostrava não apenas ela, mas também uma figura atrás. O rosto da minha mãe, pálido e fixo, olhando diretamente para Marta. Quando acendi a luz, a figura desapareceu. Marta tremia, chorava e dizia: "Ela veio me buscar, ela veio me buscar." Depois daquele dia, Marta começou a definhar. Não comia direito, dormia mal e dizia ouvir vozes o tempo todo. Meu pai, que antes não acreditava em nada, começou a se desesperar também. Foi quando ele finalmente me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo, sobre o centro espírita, sobre o feitiço, sobre o que aquela mulher invejosa... Ele ficou em silêncio por muito tempo. Eu vi lágrimas nos olhos dele, um misto de arrependimento e horror. Nos dias seguintes, ele quase não falou com Marta. Passava horas olhando para o retrato de Aline na sala, como se pedisse perdão em silêncio. Até que, numa madrugada chuvosa, Marta levantou-se da cama e saiu de casa sem dizer uma palavra. Eu e meu pai saímos atrás dela e a encontramos parada em frente ao túmulo da minha mãe, completamente molhada, murmurando palavras sem sentido. Ela repetia várias vezes: "Me perdoa, Aline. Eu só queria o que você tinha. Me perdoa." E então desmaiou. Depois desse dia, Marta nunca mais foi a mesma. Começou a ter lapsos de memória, chorava sem motivo, falava sozinha e dizia ver a sombra de Aline em todos os lugares. Meu pai a internou por um tempo, mas ela piorava cada vez mais. Às vezes, acordava gritando, dizendo que sentia mãos geladas em volta do pescoço. E sempre que isso acontecia, o relógio da casa parava, às 3h15. Eu cresci com o peso de toda essa história nas costas. A raiva que eu sentia por Marta se misturava com pena. Eu via nela uma mulher consumida pelo próprio veneno, devorada pela inveja e pela culpa. Nunca precisei fazer nada. O próprio universo, ou talvez o espírito da minha mãe, já estava cuidando da justiça. Ainda assim, às vezes eu me pegava pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se minha mãe tivesse percebido mais cedo o que estava acontecendo. Anos se passaram. Meu pai adoeceu e faleceu, e Marta acabou sendo levada para um asilo, onde vive até hoje, isolada, murmurando nomes e vendo vultos. Eu a visitei uma vez, apenas para entender se o que diziam era verdade. Ela me olhou com os olhos perdidos e disse: "Ela vem todas as noites. Fica ali me olhando." Eu tentei pedir perdão, mas ela não me ouve. Eu apenas balancei a cabeça, saí de lá e nunca mais voltei. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela me abraçou e disse: "Agora eu posso descansar." Desde então, nunca mais vi sombras, nem ouvi passos, nem senti aquele frio inexplicável à noite. Era como se finalmente a justiça tivesse sido feita. Hoje, quando conto essa história, não é por ódio, mas como um aviso. A inveja é uma força destrutiva e quando se mistura com o oculto, com rituais e intenções sombrias, ela cobra caro. Marta queria a vida da minha mãe e acabou com a própria. Eu aprendi que o mal sempre volta e às vezes volta de forma muito mais cruel do que imaginamos. A Confissão de Rafael é uma das histórias mais sombrias que já chegaram ao Mistérios do Além.
ela revela o poder destrutivo da inveja e do ocultismo quando misturados ao desespero humano. O livro de São Cipriano, conhecido por seus feitiços e rituais antigos, é frequentemente citado em relatos de maldições e arrependimentos tardios. Rafael, movido pela inveja e cegado pela dor de não ter o que o amigo possuía, abriu uma porta que jamais conseguiu fechar. Sua história é um lembrete de que o mal não se contenta em destruir o alvo. Ele volta para devorar o próprio autor. Em casos assim, não é apenas o corpo que adoece, mas a alma. A história de Aline e Marta é um retrato sombrio das consequências espirituais da inveja e das forças que o ser humano desperta quando deseja o mal ao próximo. Enquanto Aline representava a pureza e a confiança, Marta encarnava o desejo cego de possuir o que não era seu. O resultado foi um ciclo de destruição e tormento que ultrapassou a fronteira da morte. No universo de mistérios do além, nada fica impune, e esta história serve como um lembrete de que o mal que lançamos retorna inevitavelmente, cobrando o preço da alma de quem o semeia. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.